Terça, 16 de julho, verso para memorizar. E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 ao 28. Senhor do sábado. Em Marcos 2, 23 e 24, os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que na mente dos fariseus incluía o que os discípulos tinham feito. Pergunta 4. Como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? Marcos 2, 23 ao 28. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. E Jesus respondeu com o relato em que Davi comeu os pães sagrados. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado, então a jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida nesse dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães, então seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade, e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o Senhor do sábado. Pergunta 5. Leia Marcos 3, 1 ao 6. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observaram atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Novamente, Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia em si. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida e deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus então curou o homem, o que irritou seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado estavam violando esse mandamento ao tramar sua morte naquele mesmo dia. Que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos? Eles nos ajudam a lidar com os desafios que enfrentamos hoje para guardar esse mandamento?